A primeira coisa que escutamos ao acordar num apartamento é um grito de horror. Antes mesmo de absorver isso, o personagem repara no seu apartamento. Tudo parecia diferente. As paredes e os móveis com ferrugem e sangue, todos os objetos corroídos, imundos, o ambiente mais do que nunca parecia claustrofóbico e hostil, e um cheiro podre dominava o ar. Havia algo de muito errado naquilo tudo. Fala galera, esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e sem me alongar aqui porque eu quero logo mergulhar na história desse game incrível. Se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha com geral e let's bora! Tentamos sair, porém as portas que pareciam se fundir à parede e aos poucos iam desaparecendo não permitem a nossa fuga. Logo, um estranho fenômeno começa a acontecer. Como uma ferida, a parede da sala começa a descascar e de dentro da brecha sai algo que parecia um morto-vivo, pálido, ferido e ensanguentado, que emitia apenas um som assustador. Ele se liberta da parede e rasteja na nossa direção, enquanto a nossa vista começa a ficar embaçada. O personagem vai perdendo a consciência enquanto é atacado pelo monstro. Tomando o ocorrido por um sonho, Henry acorda no seu apartamento que, diferente de antes, parecia normal e limpo. Observando o movimento da cidade pela janela, uma mulher bonita de saia chama sua atenção enquanto desce para a estação de metrô. O Henry vai ao banheiro, lava o rosto, penteia o cabelo, toma um café, tudo parece estar nos conformes, exceto por uma coisa. A porta de saída do apartamento estava absurdamente bloqueada por correntes. E pior, pelo lado de dentro. Isso não surpreende o Henry, que diz que havia encontrado a porta daquele jeito fazia 5 dias, e é por isso que ele estava preso dentro do AP desde então. Seu telefone não funcionava, nem sua TV, suas janelas estavam seladas e o seu mundo tinha virado de cabeça para baixo, fora todos os pesadelos recorrentes que ele vinha tendo. Na porta, um aviso: não saia, como se ele tivesse alguma opção. Observando o olho mágico, o Henry vê sua vizinha Aileen Galvin, que parece estar tendo um dia ruim enquanto pega as compras que deixou cair no chão. A moça diz esperar que a sua sorte melhore antes da festa que ela iria mais tarde, e debaixo da porta podemos encontrar um bilhete que diz: mamãe, por que você não acorda? Creep. Enquanto ouvia o rádio, a única coisa que ainda funcionava, o Henry ouve um barulho estrondoso vindo do banheiro e ao chegar lá se depara com uma coisa insana. Um buraco enorme havia se aberto no meio da parede. Atordoado, o Henry observa que era bem fundo, já que não era possível sequer ver onde terminavam, e das suas entranhas viam sons perturbadores e discretos como ruídos ou vozes. Sem opções e na esperança de sair daquela situação, ele entra no buraco. Aqui começa a jornada do protagonista, onde a cada fase ele é transportado para um lugar diferente, um mundo diferente, como se cada... Puta, que moto filha da puta! Como se cada vez fosse descendo mais as camadas do inferno, mergulhando na bizarrice, sendo esse primeiro a estação de metrô de Ashfield, ou melhor, uma versão diferente dela. Ao chegar do outro lado, o Henry vai parar na estação de metrô, que ele já havia estado antes e até faria sentido ter dado ali o buraco, já que ficava debaixo do prédio, porém, estranhamente, tudo parecia calmo demais, mórbido, sem nenhuma alma viva, exceto uma. Who are you? Ele encontra a mulher que havia visto antes, que se apresenta como Cynthia Velasquez. Provocante, ela começa a flertar com o Henry e ela parece convicta de que aquilo tudo é um sonho. De qualquer forma, ela pede que o Henry lhe ajude a encontrar a saída e em troca, ela lhe faria um favorzinho especial. No caminho até a saída, a Cynthia começa a passar mal e entra no banheiro. O Henry espera por algum tempo quando dali saem criaturas horríveis com formato de cães, com uma enorme língua que escorria da boca e arrastava pelo chão. Com um cabo de ferro, o Henry mata as criaturas e em seguida entra no banheiro só para encontrar o que parecia ser um manequim bizarro da Cynthia sentado no vaso. Sem opção, ele continua vagando pela estação até que no final do corredor encontra outra criatura bizarra. Era um tipo de organismo vivo que parecia uma minhoca gigante.
porém que não se podia ver onde era o início nem o fim, já que ela estava em movimento. E seguindo pro andar inferior, vários monstros começam a sair das paredes, parecidos com aquele lá do sonho, e o Henry decide meter o pé dali. As criaturas pareciam zumbis até mesmo pelo som que elas faziam, porém elas flutuavam e pareciam imunes a qualquer golpe que o Henry dá. Dentro de um dos vagões ele vê a Cynthia, que pede por ajuda, ele consegue alcançá-la e tenta chegar com ela até o buraco que levaria eles de volta pro apartamento, porém ao chegar lá, a Cynthia mais uma vez desaparece. Depois de fazer a passagem de volta, o Henry acorda de novo na sua cama e continua se questionando se tudo aquilo era real ou apenas um sonho. E explorando o apartamento, ele coloca um móvel que tinha herdado do antigo morador pro lado e descobre que ali haviam algumas escrituras do mesmo, contando algumas experiências similares às que o Henry estava tendo agora. E mais do que isso, ali ele também descobre uma pequena brecha na parede que permitia que ele desse uma bisoiada no quarto da Eileen, a vizinha. Where did I put that damn broom? Oh, there it is. Com um peso na consciência, ele decide voltar pro buraco no banheiro, a fim de tentar resgatar a Cynthia, mas chega tarde demais. Alguém havia atacado ela brutalmente e cravado números em sua pele. It's just a dream, right? I think I drank too much last night. I never got to do that special favor for you. Arrasado, o Henry acorda na sua cama com barulhos de sirene, e ao olhar pela janela uma ambulância tirando um corpo de dentro da estação, o Henry compreende que era a Cynthia, que realmente estava morta e que tudo aquilo que ele estava vivendo era real e não só um simples pesadelo. A Eileen toca a campainha, imediatamente o Henry vai até a porta e bate, grita por ela, pede ajuda, ao que a garota parece sequer escutar. Ele só fica lá então escutando ela conversar com Richard, o outro vizinho, onde ambos acham estranho a falta de atividade no 302, e a Eileen comenta que conhece o Henry apenas de nome e rosto, mas nada além disso. E aí quando o Henry então decide entrar novamente no buraco. Ele vai parar então em um lugar isolado, tarde da noite, onde encontra apenas um homem com seu carro estacionado, que se apresenta como Jasper Jane. Um homem magro com gagueira que diz coisas desconexas pro Henry, ele menciona que estava ali para investigar algo relacionado ao diabo, seguindo algumas pistas que segundo ele haviam sido dadas por um homem narigudo. E explorando mais à frente, o Henry descobre que aquele lugar era o Wish House, um orfanato que ficava numa floresta nas proximidades de uma cidadezinha ordinária aí chamada Silent Hill. Fugindo das mesmas criaturas que atacaram ele na estação, a gente encontra um garotinho que não aparentava ter mais do que 6 anos, de roupa listrada. O Henry pergunta o que o garoto fazia ali, e é quando o Jasper aparece dizendo coisas estranhas sobre o cara narigudo ter falado que algo grande estaria para acontecer. Finally, it's gonna happen! O garoto foge dali assustado e o Henry e o Jasper entram no orfanato, que parecia abandonado. Enquanto a gente lê anotações sobre o lugar, o Jasper entra em outro cômodo. Instantes depois a gente pode escutar os seus gritos e ao entrar no lugar, a cena que o Henry se depara é essa. Jasper queimando vivo aos gritos. E nos seus momentos finais, o Jasper parece estranhamente feliz. Ele diz que finalmente pôde ver o demônio frente a frente e na sua pele ele crava os números 17121. Quase igual como estava na pele da Cynthia, que era 16121. Get him! The one that nosy guy talked about! The devil! Ao acordar no apartamento, podemos ouvir no rádio uma mulher dando a notícia. O corpo de um homem de 30 anos havia sido encontrado carbonizado perto de Silent Hill. Frank Sunderland, o síndico do prédio, bate na porta chamando pelo Henry, mas não ouve as respostas do rapaz. O Frank usa a chave extra do 302, mas sem sucesso, a porta se recusava a abrir e ele comenta que havia alguma coisa muito estranha com aquele lugar, como já tinha acontecido no passado. O Henry vai no banheiro e mais uma vez entra no buraco. O pobre homem se vê então num novo local,
uma prisão de arquitetura meio exótica, circunferente, um tipo de torre, que assim como os anteriores tinham um ambiente pesado e inóspito, e assim que ele se levanta, o Henry escuta os gritos de um homem pedindo por ajuda. Se tratava de um coroa que estava preso numa cela que ficava dizendo: Walter vai me matar, o Walter vai me matar, e ficava repetindo isso com desespero, e o Henry sem entender nada, tipo, que porra é Walter? Explorando o lugar, o Henry logo esbarra com a criatura mais perturbadora de todas, que com certeza tá no meu top 5 dos monstros mais bizarros, que é o Twin Victim, ou Vítima Gêmea. Um tipo de bebê siamês gigante que andava com agilidade só com os braços longos. Após conseguir liberar a cela do homem, o Henry o vê ajoelhado diante do garoto que a gente vê no orfanato, e ele sussurra alguma coisa, como se estivesse implorando pro garoto, que apenas o ignora. O Henry pergunta quem era aquele garoto, e o homem, que se apresenta como Andrew DeSalvo, diz que a criança era Walter Sullivan, um dos órfãos do orfanato Wish House da época em que ele trabalhava lá como vigia. Ele menciona que o orfanato era uma fachada para um culto religioso que de alguma forma havia influenciado o pequeno Walter. Todo em choque, o Andrew sai andando sem rumo e mais tarde o Henry encontra ele morto boiando na câmara de água nos níveis mais baixos da prisão, e no seu peito podemos ver claramente agora cravados os números 18/21, como sequência da Cynthia 16/21 e Jasper 17/21, cuja barra no meio a princípio parecia se tratar do número 1. De volta ao apartamento, a banheira agora estava suja de sangue, assim como boa parte da parede, e o cheiro era terrível. Pelo apartamento, vários bilhetes e notas podem ser encontradas. Numa delas, o antigo morador do 302 revela dicas de armas que podiam ser usadas contra os fantasmas, e no olho mágico, a gente vê uma breve conversa da Eileen e do Frank, e o síndico diz pra ela que não conseguia abrir a porta de jeito nenhum e comenta sobre as coisas estranhas que aconteciam envolvendo aquele apartamento. A Eileen fica em choque e o Frank a acalma, dizendo que era fato que existiam coisas assim no mundo, coisas inexplicáveis. Por fim, ele diz que o cordão umbilical que havia guardado numa caixa no seu quarto estava saindo um cheiro terrível. E a Eileen, chocada, pergunta que cordão umbilical era esse, ao que o Frank desconversa e vai embora. Wow, I forget I said anything. But still. Those noises. O Henry entra no buraco mais uma vez, só que dessa vez, para sua surpresa, ele sai exatamente onde deveria, no lado externo do prédio Ashfield Sul. Apesar disso, o Henry não se engana, tudo ali parecia escuro, macabro e diferente. Aquela era uma versão alternativa do prédio, então seu pesadelo ainda continuava e não tarda muito até as criaturas aparecerem, e fugindo delas o Henry encontra o outro vizinho. O Richard comenta que tudo aquilo era assustador e que se o Henry estava ali também, então o problema ia além do 302, podendo envolver todo o prédio. Ele diz que o morador do 302 antes do Henry era um jornalista, que um belo dia desapareceu. O Richard diz que vai tratar de sair fora dali e segue seu caminho. Mais tarde, a gente vê ele interagindo com o pequeno Walter, brigando com o moleque, interrogando ele sobre toda aquela situação. Ele diz lembrar de um garoto parecido com o Walter que ele botou pra correr no passado. O Walter sai correndo e mais tarde o Henry chega no apartamento do Richard apenas pra vê-lo morrer, eletrocutado numa cadeira. Na sua testa marcava, é claro, 19/21. O Walter calmamente observava a janela enquanto Richard, nas suas últimas palavras, diz com dificuldade que aquilo não era uma criança, morrendo em seguida. Ao acordar no apartamento versão normal, bem entre aspas, o Henry repara que um homem misterioso no 207, apartamento do Richard, apontava o dedo na direção do 303, onde morava Eileen. No rádio era noticiada a morte do Richard, onde o radialista observa a semelhança com um caso de 10 anos atrás de Walter Sullivan. Porém, ele ressalta que o Walter estava morto, o seu corpo havia sido encontrado, portanto, provavelmente devia se tratar de um copiador. But Sullivan's dead. They even got the body. Must be some crazy copycat. Yeah, but even so,
No olho mágico, é interessante observar que as marcas das mãos na parede, em frente ao apartamento, que no início do game eram apenas 15, agora estavam em 19 marcas, exatamente como na numeração das vítimas. O Henry observa a Aileen no seu quarto, agora arrumada e produzida para a festa, parecendo bastante apressada, e depois ele volta pro buraco, voltando para a dimensão invertida do prédio. Lá, o homem de cabelo comprido que estava na janela está agora batendo na porta da Aileen, mas sem resposta ele sai andando. O Henry então encontra ele sentado na escada segurando uma boneca, e o estranho diz pro Henry que a senhorita Galvin, se referindo a Aileen, havia dado a boneca para ele muito tempo atrás e que ela parecia muito feliz quando estava segurando a mão da sua mãe. Ele diz que a boneca era um presente pro Henry e vai embora dali. O Henry não entende nada, retorna pro apartamento e, bom, eu acho que essa seria uma boa hora pros nossos queridos flashbacks pra gente poder entender todo o contexto dessa treta que tá rolando. Vamos lá. 34 anos antes dos eventos do game, o sol já ia se pondo em Ashfield e, no Ashfield Sul, prédio residencial, uma mulher dava à luz a um bebê. Logo em seguida, a mulher e o seu marido pegam algumas roupas e deixam o bebê no chão da sala e partem dali pra nunca mais voltar. Dias depois, Frank, o síndico, vai até o apartamento com a chave reserva e descobre lá o bebê que surpreendentemente ainda estava vivo. Horrorizado, o Frank pega o bebê e leva ele pro hospital St. Jerome que ficava nas proximidades. Ele pega o cordão umbilical do garoto e guarda pra si como uma recordação. Depois disso, Frank vai visitar o bebê algumas vezes no hospital, só que mais tarde ele é informado que a criança havia sido levada pro orfanato Wish House. Lá, a criança é ensinada sobre os caminhos da Ordem, um culto que operava secretamente no orfanato e em Silent Hill, recebendo deles o nome de Walter Sullivan. O Walter é obrigado a estudar as escrituras da Ordem e, caso ele se comportasse mal, era enviado para uma cela onde sofreria abusos físicos de Andrew DeSalvo, o vigia, assim como os outros órfãos, incluindo um garotinho chamado Bob, que era o melhor amigo do Walter, e fica implícito no diário do Walter que o Andrew acabou matando o Bob espancado, e ele também teria obrigado o Walter a beber água com sanguessugas. Dahlia Gillespie, olha quem tá aí, membro da Ordem, numa visita ao orfanato diz pro Walter que a sua mãe estava dormindo em Ashfield, e que a única maneira de despertá-la seria realizando o ritual dos 21 sacramentos, que é um terrível processo que, segundo as escrituras da Ordem, traria Deus pra Terra. E o Walter, muito pequeno, acaba interpretando mal o que a Dahlia diz e passa desde então a acreditar que a sua mãe era na verdade o próprio apartamento 302. Nos anos seguintes, o Walter, ainda criança, passa a viajar de metrô até Ashfield para ver a sua mãe, o 302, mas sempre se frustrava pelo apartamento estar ocupado, até que alguns inquilinos como o Richard começaram a reclamar e expulsar ele dali. O Walter chegou até a deixar um bilhete no apartamento perguntando por que a sua mãe não acordava. Um padre da Ordem inicia no Walter o ritual dos 21 sacramentos, permitindo que Valtiel, um anjo na visão dos crentes da Ordem, porém um demônio na visão de pessoas sãs, se instalasse no subconsciente do Walter, o que daria para ele a proteção e a força necessária para executar o ritual, esse que envolveria a morte de 21 pessoas inocentes. A Dahlia continua auxiliando no progresso do Walter até que eventualmente ela morre em Silent Hill, como a gente vê. Na adolescência, nos anos 80, o Walter é forçado a viver nas ruas sempre que ia pra Ashfield, já que não tinha família nem dinheiro, então ele só tentava sobreviver lá ao frio e à fome. Ele passa então a dormir num saco na estação de metrô e, aos 16 anos, é abordado por uma garotinha de 5 anos chamada Aileen Galvin. A mãe da Aileen pede que ela não se aproxime do Walter, mas ela desobedece e dá a sua boneca pro estranho, dizendo que ele podia dormir com ela. Ao ver a garota indo embora de mãos dadas com a mãe, o Walter é então tomado por uma grande tristeza, chorando até dormir. Possivelmente, a Aileen foi a única pessoa que tratou o Walter com o mínimo de humanidade em toda a sua vida. Na mesma época, um bando de adolescentes esculacha o Walter, chamando ele de imundo, e no meio dessa galera tá a Cynthia, que tinha 13 anos na época, que foi a única que mostrou bondade pelo Walter, dizendo que sim, ele era imundo, porém era bonito, em resposta às suas amigas. Só que aí o Walter diz pra ela que sabia que o nome dela era Cynthia, e já que observava ela há anos quando tava pelo metrô, e aí ela fica meio cabreira com aquilo, chama ele de nojento e manda ele sair fora.
passagens interessantes que começam a montar o quebra-cabeça da história, tanto pelos personagens que vão interagindo com o Walter ao longo da história dele, como pelos cenários que ele vai passando, que mais tarde vão ter a sua importância também. E se vocês quiserem saber mais da história dele, até os mínimos detalhes, eu vou deixar aí na descrição o link da biografia não autorizada de Walter Sullivan, que foi feito por algum anônimo. Eu lembro que eu li na época do Orkut isso, eu fiquei maravilhado. E também tem card aí na tela dos vídeos aqui do canal sobre o Walter. E seguindo. Aos 24 anos é quando Walter começa, enfim, os 21 sacramentos, assassinando 10 pessoas em poucos dias, removendo seus corações e gravando a numeração nos corpos. Ele não fazia questão de sequer encobrir os seus rastros, chegando a assinar o próprio nome na carne de uma vítima, e a polícia inicia então o caso Walter Sullivan, que fica famoso por todo o mundo. O Walter acaba sendo preso e poucos dias depois o seu corpo é encontrado morto por suicídio. Joseph Schreiber, jornalista atual morador do 302 na época, acredita firmemente que o Walter continuava vivo de alguma forma e a sua aposta é que o corpo que encontraram era de outra pessoa. Estranhamente, um homem de casaco e cabelos longos é avistado por alguns moradores rondando Westfield Sul e sim, era o próprio Walter. De alguma forma, ele consegue entrar no apartamento 302 e lá dentro do depósito ele se crucifica fazendo o ritual da Santa Assunção, que permitia que aquele que colheu os 10 corações fosse libertado dos laços da carne, deixando o corpo físico de lado, podendo criar um próprio mundo. Como brincar de Deus. E agora o Walter, o 11º sacramento, poderia atuar como um fantasma e dar prosseguimento ao ritual. Resumindo, ele se matou mesmo dessa vez, porém ele fez isso para ganhar poderes. E o jogo não explica muito bem essa parte, mas o que se sabe é que o Joseph, o jornalista, acaba pavimentando o depósito do 302, a dispensinha lá, com o corpo do Walter dentro. Provavelmente ele também ficou preso lá igual o Henry, ou simplesmente acabou ficando louco. 3 anos depois, o corpo de um homem, Peter Walsh, é encontrado com 12/21 gravado e a polícia suspeita de um imitador, porém, dessa vez o coração não tinha sido removido, isso porque o Walter já tinha obtido o sangue dos 10 pecadores iniciais. 2 outros corpos de um casal surgem nas semanas seguintes, esculpidos neles os números 13 e 14/21. O Joseph em seguida desaparece no 302, passando a ser a 15ª vítima. Fica implícito que ele foi morto por Jimmy Stone, que era a primeira vítima do Walter, e aquela cutscene inicial do game se trata na verdade desse evento da morte do Joseph, como uma visão num sonho do Henry, e não apenas um sonho do Henry como muitos entendem de início. Resumindo, é isso então. Os fantasmas que a gente vê na verdade são as vítimas do Walter, sendo a Twin Victim, os irmãos Billy e Miriam Locane, que eram 2 crianças que foram mortas a sangue frio pelo Walter. Os locais que a gente acaba indo parar, o orfanato, a estação, a prisão, são cópias distorcidas dos locais originais por onde o Walter realmente passou ainda em vida. Todos com significado específico para o antagonista, tudo fruto da sua psique, inclusive a sua versão infantil que estava ali como um reflexo da memória do malandro. A única exceção eram as vítimas, os fantasmas que a gente perseguido ao longo do jogo. Esses são de fato as almas atormentadas das vítimas do Walter, presas ali naquele estado de torpor, diferente de tudo à volta que já era pura criação dele. E voltando ao presente, isso significa que restam apenas 2 vítimas para que o Walter concretize o ritual, Aileen e Henry. Continuando, o Henry vai até o olho mágico e já dá de cara com o coisa ruim. O Walter, na sua versão adulta e homicida, encara a porta do 302 em silêncio. Nesse momento, explorando o apartamento e o mundo do prédio, o Henry, e você, o jogador, pode ir se inteirando de toda a história que eu acabei de contar, por pistas na vizinhança, provas que o Joseph havia reunido, jornais antigos, etc. Quando ele enfim consegue entrar no apartamento da Aileen, o Henry a encontra gravemente ferida no chão ensanguentado, com o pequeno Walter ao seu lado, e ela diz pro garoto que aquele lugar era perigoso, que ele devia procurar sua mãe, perdendo a consciência em seguida. Get out of here. O Henry fica arrasado e acorda em seguida.
Ele vê uma ambulância saindo do estacionamento do prédio, tendo ciência de que era a Aileen que estava sendo levada, e ele vai até o banheiro e, para sua surpresa, o buraco havia sido tampado. Observando a brecha no quarto da Aileen, ele pode ouvir policiais na cena do crime conversando. Um deles se mostra propenso a acreditar que todos os crimes nas 3 épocas poderiam ter sido sim cometidos pela mesma pessoa. O seu superior refuta com desdém, dizendo que o Walter tinha se suicidado na prisão, e apesar disso, o mesmo estranha a falta de provas digitais ou qualquer tipo de DNA, afirmando que de todos os casos que já viu, nada se comparava com aquele. Era como se as vítimas estivessem sendo mortas por um fantasma ou coisa do tipo. Na área de serviço, um novo buraco se abre e dessa vez o Henry vai parar na versão alternativa do Hospital St. Jerome. Todos os mundos são absurdamente bizarros nesse jogo, mas o hospital consegue se superar. É um verdadeiro circo dos horrores, as criaturas são grotescas, até de cadeira de rodas com vida própria o Henry precisa fugir. Ele consegue entrar no quarto onde está a Aileen, que acorda assustada e é acalmada por ele. A Aileen incrivelmente havia sobrevivido ao ataque e ela explica para o Henry que a criança havia intervido, ou seja, o Walter criança pediu para o Walter adulto parar. Sendo assim, ele não chegou a finalizar a execução, provavelmente também por ter uma boa memória afetiva em relação a Aileen, que pode ter segurado um pouco a mão do assassino. O Henry dá um resumo da situação para Aileen e pede que ela se una a ele para escaparem, afinal, se eles morrerem ali, eles vão morrer no mundo real também. A dupla chega até o buraco, que o Henry entra e desperta sozinho no apartamento. Ele percebe que a Aileen não estava ali, então volta para o hospital onde a encontra. Ela fica feliz ao rever ele e diz que não pôde acompanhá-lo, pois não via buraco nenhum. Era como se a passagem fosse feita apenas para o Henry. Ele comenta para ela que havia encontrado uma carta do Joseph que dizia que a única solução seria atingir a revelação, algo que só seria possível no nível mais profundo do mundo do Walter, e que essa era a única opção para eles. A Aileen concorda e ambos começam então a descida pelo insano subconsciente do serial killer. Nessa altura do game, cada vez que o Henry volta pro apartamento, ele o encontra mais bizarro, cada vez mais próximo daquela versão que a gente vê no pesadelo no início. As paredes vão se corroendo, tem sangue e sujeira para todo lado, fenômenos começam a acontecer como tremor, objetos se movem, é como se o mundo real e o mundo do Walter estivessem colidindo. Agora, quanto mais a dupla vagava rumo abaixo no mundo do Walter, mais perigosa a situação ficava e os cenários começavam a se confundir. A gente passa então do hospital para a prisão, da prisão para a estação, onde a Cynthia, agora transformada em mais uma das vítimas na sua versão fantasma, nos ataca, até que em dado momento somos surpreendidos pelo próprio Walter, que passa a nos perseguir pelos mundos com sangue no zóio, tanto para finalizar a Aileen, que é a 20ª, quanto para matar o Henry, a 21ª e última vítima, que concluiria o ritual da Santa Assunção. E só para mencionar, cada vítima representava um sacramento. A Cynthia era a tentação, por ter despertado isso no Walter na adolescência. O Richard, vizinho babaca, era o caos, por ter sido estupidamente hostil com o Walter, para expulsar ele quando ele ia no prédio tentar entrar no apartamento, mesmo sendo uma criança de 6 anos. A Aileen tem o título de mãe renascida e o Henry ostenta o título de receptor da sabedoria. Quando chegamos no orfanato, o Walter tem a capacidade de perseguir a gente com uma serra elétrica. Olha o ponto que o negócio chega, ele atira, bate, tudo enquanto dá uma gargalhada diabólica, e isso fora todas as criaturas que a gente tem que lidar, como o fantasma do Jasper ainda em chamas. Quando eles chegam no mundo do prédio, eles passam no 302, onde escutam um longo monólogo do Joseph Schreiber, em sua versão bizarra de um busto morto-vivo virado de cabeça para baixo, colado no teto, e ele explica para eles tudo o que descobriu e diz que a única solução para aquilo era matar o Walter, e reforça isso muitas vezes, quase que implorando pro Henry que o mate, caso contrário, a desgraça de todos estaria apenas começando. You must kill him. You must kill him. Kill. 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 Hurry.
E só pra mencionar, eu acredito que o Joseph não tenha virado um fantasma como os outros, e sim esse fantasma meio estranho, meio estátua, já que como ele era um grande pesquisador de tudo que envolvia a Ordem e o caso do Walter, ele provavelmente colocou algum contrafeitiço, algum antídoto, não sei, ele fez algum ritual, pode ter imunizado a sua alma ao domínio do Walter. Na área de serviço, o Henry então descobre o corpo crucificado do Walter e nesse momento as correntes se soltam e a porta do 302 finalmente se abre. Porém, nessa altura, o mundo real e o mundo do Walter já estão interagindo tanto que já não faz mais diferença. O Henry e a Eileen continuavam presos naquilo e no quarto do Frank, o Henry pega o cordão umbilical. Voltando ao 302, um novo buraco surge embaixo da cruz do Walter, cujo corpo já nem se encontrava mais lá, então eles descem por ele, chegando no último nível do outro mundo, e lá o Henry enfim fica frente a frente com o Walter pela última vez. E começa assim a batalha final. Aqui é possível determinar os diferentes finais do game dependendo de quem vencer. E ali no meio a gente pode ver aos berros uma criatura gigante deformada com uma pele que não cobre direito a própria carne, humanoide, suspensa no teto por correntes e uns fios de tubulação que lembram cordões umbilicais. Esse monstro é chamado de várias formas como o Conjurador, o Feto e também a verdadeira face de Walter Sullivan. A real é que aquele era o resultado de todo o trabalho do Walter, a sua reencarnação como um deus, entre muitas aspas. Era ali que ele realmente habitava desde que havia se suicidado, ganhando mais força conforme o ritual ia avançando, e a criatura ganharia liberdade e nasceria de fato caso remotamente conseguisse concluir o ritual através dos seus poderes sobrenaturais, incluindo a materialização da versão adulta e assassina do Walter como ele foi em vida. Provavelmente o Valtiel, que é o demônio guardião, tinha toda uma influência naquilo tudo, uma vez que se o Walter renascesse e trouxesse o paraíso, o sonho da Ordem teria enfim se realizado. A Eileen, possuída num tipo de transe, começa a caminhar lentamente na direção da banheira de sangue no centro do cenário, e o Henry joga o cordão umbilical na criatura que parece afetar todas as versões do Walter, provavelmente por fazer ele se remeter aos traumas do passado e às suas angústias. Isso desbloqueia as lanças da Mãe Sagrada, que são 8 no total, uma para cada um dos 8 assassinatos pós-morte que o Walter cometeu, que, como o Henry já havia lido nas anotações, deveriam ser usadas para perfurar a carne do Conjurador. Caso ele consiga fazer isso a tempo, a gente tem o final bom do game. O Henry consegue matar o Conjurador, o que causa também a morte do Walter adulto, que em suas últimas palavras chama pela sua mãe. O Henry consegue colocar um fim naquele pesadelo e sai mancando pelas ruas de Ashfield em liberdade. No dia seguinte ele vai pro hospital visitar a Eileen, que brinca com ele, dizendo que agora ele teria que arrumar outro lugar pra morar. O Henry sorri e fim de jogo. Thanks. Guess I'll have to find a new place to live, huh? Existem 4 finais diferentes e esse aqui ocorre caso o Henry consiga 2 façanhas, matar o Conjurador e salvar a Eileen a tempo. O pior final possível ocorre quando o Henry
que de qualquer forma sempre vence o Walter, não consiga enfiar as 8 lanças no monstro, ele acaba morrendo em seguida, e a gente vê o apartamento 302 no seu pior estado, com o Walter tanto criança como adulto nele, ouvindo sobre as mortes no rádio, e esse final dá a entender que o ritual foi concretizado e que o Walter havia renascido, trazendo para o nosso mundo todas as maravilhas do seu paraíso. The last body discovered was found in room 302 of the South Ashfield Heights apartments. It is believed to be that of its occupant, Henry Townsend. The body was reportedly disfigured beyond recognition, making identification impossible. Once again, we've got late-breaking news. 5 unnamed police officers have been found dead for reasons unknown in the South Ashfield Heights apartments, along with its superintendent, Mr. Frank Sunderland. All other residents of South Ashfield Heights have been rushed to St. Jerome's Hospital, many complaining of severe chest pain. These strange incidents are similar to the ones which occurred in Silent Hill some years ago. More news to follow. Meus amigos, temos muito a discutir sobre esse jogo, pra mim, um dos grandes nomes da franquia Silent Hill e um dos maiores games de horror de todos. Ainda vai sair bastante vídeo sobre Silent Hill The Room nessas próximas semanas, então ativem o sino pra vocês serem notificados e comentem à vontade sobre a experiência de vocês com o jogo. A gente se vê por aí. Falou! Here's a